chocolate. Qual? Eu como 46, né? Ele tem mais cacau e tem menos caloria. Lembre-se, quanto mais cacau, mais saudável é o chocolate. E olha, tem estudos aí que dizem que chocolate é benéfico para uma série de coisas. Inclusive, doutor, há indícios de que ele é bom para combater o AVC. Perfeito. O acidente vascular cerebral. Tudo é uma questão endotelial. O que é o endotélio? O endotélio é o revestimento interno das artérias e é o maior órgão do corpo humano, com uma importância fundamental para a vida. E o chocolate tem substâncias derivadas dos polifenóis, que são os flavonoides. Os flavonoides vão ter ação no endotélio, trazendo propriedades que podem reduzir o AVC. Isso nós não estamos inventando nada. Vários estudos em revistas de respeito, como Stroke, New England, Neuroscience, então revistas fortes com trabalhos bem desenhados, sugerindo esse efeito benéfico do chocolate, em doses moderadas, que depois nós podemos discutir. Agora, o efeito endotelial pode levar a vasodilatação, pode levar a diminuição da inflamação, remoção de radicais livres, diminuição da agregação de plaquetas, ou seja, diminuição da formação do trombo. E tudo isso vem de encontro com a redução de AVC. E estudos mostrando a redução. Agora, nós precisamos de novos estudos para poder receitar o chocolate com esse intuito. Por enquanto, não há essa indicação. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui pela nossa página interativa da internet, da Édia Maria de Santana Gomes. Ela pergunta, é verdade que o chocolate ameniza as dores de cabeça? Esse é um assunto dos mais interessantes. A dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, que é uma das mais comuns, ela está relacionada com processos inflamatórios e com vasodilatação arterial. Considerando que os flavonoides, que são as substâncias presentes no chocolate, podem interferir com vasodilatação e com redução de inflamação, tem trabalhos mostrando e isso é controverso. Alguns pacientes melhoram e normalmente os que melhoram são os que comem quantidades muito pequenas e diárias de chocolate. Agora, comer um ovo de Páscoa, como foi feita a colocação ali em um dia só, os pacientes com enxaqueca podem dizer melhor, com muita certeza ocorrerá uma crise de enxaqueca. Agora, a gente já disse que o chocolate faz bem para o cérebro, né? Contra o AVC, a gente tem até aqui um cérebro de chocolate, mas ele faz bem também para muitas outras coisas que a gente tem aqui, faz bem para o coração. Perfeito. Quando a ação no coração seria muito semelhante à ação no AVC, ou seja, a ação vascular. Falar que ele faz bem ainda é cedo, mas tudo indica que ele faz bem. Pelo menos ele dá prazer. Isso é fato e tem aqui também o comentário que nós podemos falar. O chocolate tem substâncias que inclusive foram usadas pelo exército americano nas grandes guerras, porque ele tem um efeito antidepressivo, ele tem um efeito tranquilizante. Isso é porque tem substâncias no chocolate, como por exemplo as teobrominas, a própria cafeína está presente em concentração melhor, a anandamina, substâncias aí com nome complicado, mas com ação até semelhante à ação do cannabis, ou seja, da maconha. Então, em doses baixas, o chocolate pode trazer prazer sim, e nós sabemos que ele traz. Pois é, doutora, então vamos revelar aqui quais são os efeitos benéficos do chocolate, né? Ele é bom, mais uma vez aqui, vamos lá. Ele é bom para o coração. Isso. Ele diminui a ansiedade. Perfeito, como nós comentamos. E dá energia. Essa história da energia é muito interessante. O povo asteca, quando ele foi dominado, quando ele foi colonizado pelos espanhóis, isso era muito observado pelo exército espanhol. Eles percebiam que o exército asteca caminhava durante horas, sem alimento nenhum outro, a não ser a bebida preciosa da época, que era o chocolate líquido. Então, o que o chocolate dá energia, isso desde 400 depois de Cristo, quando ele foi desenvolvido pelo Império Maia, né, até antes dos astecas, ele tem essa relação com dar energia. Quer dizer, e isso basta comer essa quantidade que a gente está mostrando aqui. Essa quantidade é 9 interessante. gramas por dia. Então, aqui nós temos 9 gramas de chocolate. Então, nós temos que tomar muito cuidado e atenção com os estudos. Os estudos mostram que doses maiores de chocolate podem reduzir AVC. Isso vem sendo demonstrado, até 17% e 30% de redução de AVC. Só que essas doses maiores são comparadas a nada. E a dose maior é de apenas 9 gramas por dia. Tem que ser chocolate ao leite ou tem que ser chocolate com mais cacau e menos? Muito interessante isso. Nós falamos muito no chocolate cada vez mais amargo, a 70%, até 99% nós temos. Por que falamos muito no amargo e testamos eles em estudos? Porque o amargo tem mais flavonoides, principalmente o flavanóis, e uma substância que chama epicatequina. Ela já foi isolada e há um interesse muito grande da indústria em isolar essa substância, mas acreditamos que muitas outras também funcionam. Então o amargo, ele tem mais flavonoides, tende a ser melhor,
Mas um estudo sueco muito grande, publicado numa revista de importância, foi feito com o chocolate mais consumido na Suécia. 90% do chocolate consumido na Suécia é o chocolate ao leite e mostrou benefícios. Agora, doutor, é complicado consumir um chocolate que tem 99 e mais um pouquinho de cacau. A gente tem um ranking que mostra aqui a graduação do cacau no chocolate. Quanto mais cacau, mais benefícios ele traz, como o senhor está dizendo, né? Isso. A gente... pode falar? É importante comprovar isso, né? Porque por enquanto nós temos a tendência de aceitar mais o chocolate, cada vez mais amargo, porque ele tem mais flavonoides, que é o que nós conhecemos que traz benefício, então provavelmente ele é melhor. Mas tem estudos com o chocolate também com concentrações menores. Por que se fala muito no 70%? Tiveram estudos, principalmente em relação ao coração, mostrando o benefício. E o A70% é mais palatável, ou seja, ele é mais agradável de ser comido que o A99%, por exemplo. Ele fica no meio termo, que é o desafio atual. A indústria tem cada vez mais tentado fazer chocolates mais agradáveis sem perder o saudável. Porque quanto menos amargo, ele vai perdendo flavonoides, que ligados à proteína, que dão esse sabor amargo ao chocolate. Muito bem, Elaine, porque o chocolate tem que ser bom, ainda mais hoje, né? Sexta-feira da paixão, a gente está ao vivo aqui. É preciso ter um pouco de equilíbrio para comer um chocolate que pode não ter tanto cacau, mas vai ser doce e de amarga chega a vida, não é? E a gente sempre fala, se vai comer um doce, tem que ser um doce que vale a pena. Não vamos perder caloria em alguma coisa que não vale a pena. A gente sabe que os chocolates normalmente têm cerca de 25% de cacau, né? Então tem chocolates ao leite que tem um pouco mais e com o avançar dessa quantidade há benefício cardiovascular. Mas a gente não pode exagerar, né? O chocolate faz bem para o coração, mas ele tem um valor de caloria alto, né? Como a gente viu aqui, o chocolate 1000 calorias. Então, qual seria a sugestão? Esse chocolate que tem 200 gramas, esse ovo, tem 1000 calorias. Às vezes a gente come sentado... Elaine não revela ainda o que é melhor, que a gente colocou esse teste aí para as pessoas darem um palpite na nossa página interativa na internet. Daqui a pouquinho você vai dar. Bom, vamos mostrar então, a gente estava falando aqui, né, o doutor Alexandre, que o chocolate, ele é basicamente um vasodilatador, né, doutor? Vamos mostrar como é que ele funciona, como é que funciona isso no nosso corpo? A gente tem uma ilustração para facilitar para quem está aí em casa. Nós temos experimentos em animais e em humanos já mostrando. Por exemplo, após a ingestão de 100 gramas de chocolate, foi o chocolate ao leite ou amargo, não mostrando diferença nisso. O chocolate em 30 minutos vai cair na corrente sanguínea, já é detectado o flavonoide na corrente sanguínea. Em 90 minutos há um pico de flavonoide, a artéria começa a dilatar, a vasorreatividade, a capacidade de adaptação dessa artéria a variações de pressão melhoram. Ali agora a gente viu primeiro uma via ruim, né? Perfeito. Agora a pessoa Nós comeu tínhamos o uma chocolate, artéria comprometida, o chocolate foi ingerido, ele vai ser absorvido pelo intestino. Ao ocorrer essa absorção, ele cai na corrente sanguínea, principalmente os flavonoides, que eles ultrapassam a barreira hematocefálica, eles entram no cérebro facilmente. Em 30 minutos já há flavonoides. Em 90 minutos há um pico dessas substâncias. Essas substâncias agem na parede da artéria, diminuindo a inflamação. Elas agem removendo radicais livres, diminuem a agregação plaquetária. Isso tudo foi testado. E ativam uma substância aqui no endotélio chamada óxido nítrico, então, que ele aumenta vasodilata. a irrigação cerebral? Aumenta a irrigação cerebral e estudos com Alzheimer, fugindo um pouco com demência, fugindo um pouco do AVC, estão atrás desses dados porque em experimentos o chocolate ou as substâncias presentes no chocolate podem levar à angiogênese, formação de novos vasos. E isso é interessante para diminuir quadros de demência e poupar tecido cerebral até com efeito neuroprotetor. É muita informação interessante, mas ainda precisam estudos para comprovar isso. Não podemos sair comendo muito chocolate aqui porque a gordura ou o açúcar vai trazer outros prejuízos.